Então, olá, candidatos ao IBMEC. Nós vamos resolver as questões de língua portuguesa da prova de análise verbal, mas apenas as questões de gramática, porque as questões de interpretação de texto já foram resolvidas pelo professor Gomes. Portanto, vou iniciar a análise da prova pela questão de número 5, em que foi pedida a avaliação de dois fragmentos do primeiro texto, o texto de Roberto Pompeu de Toledo, publicado na revista Veja. Nesse texto ele citou dois fragmentos de e-mails falsos, e-mails destinados a espalhar vírus pela internet, e o autor comentava que era a sorte de quem recebia essas mensagens era o fato de haver erros de língua portuguesa, desvios em relação à norma culta nessas mensagens. A primeira afirmação a respeito do fragmento diz que, na primeira mensagem citada, o uso inábil do idioma é revelado pela falta de uniformidade das pessoas do discurso. A afirmação é falsa. Se for lida a primeira mensagem, o candidato pode verificar que não existe diferença no uso das pessoas. Foi movido contra você um processo, portanto se utilizava a segunda pessoa por meio do pronome de tratamento você, que levava verbos e outros pronomes à flexão de terceira pessoa do singular. Na segunda afirmação da questão de número 5, afirmava-se que havia um problema na regência do verbo implicar. A afirmativa está correta. O verbo implicar, no sentido que foi utilizado no texto, é transitivo direto. Na terceira afirmação, afirmava-se que o verbo ocorrer não admite voz passiva. A afirmação é verdadeira. Se o verbo é intransitivo, de fato é impossível fazer a voz passiva dele. Pulando as questões, porque, como o próprio professor Gomes comentou, você pode assistir ao vídeo do professor Gomes fazendo comentário das questões de interpretação de texto. Essa prova do IBMEC, de certa forma, destoou de provas de semestres de anos anteriores, porque houve muito mais questões de interpretação de texto do que questões de gramática. A primeira questão que nós resolvemos foi de número 5, temos que pular para a questão de número 16, em que houve um grave problema na formulação do enunciado. No enunciado lia-se abre aspas, portanto sugerindo que o fragmento que estaria no enunciado seria um fragmento do texto. Mas contar como os escritores com que me deparei, que li desde pequeno, e de quem eu gostava, que eu admirava. Esse fragmento não tem sentido nenhum. Por quê? Porque a proposta do enunciado era pegar um fragmento do texto de Moacir Scliar e pedir ao candidato que substituísse dois verbos desse fragmento, o que já foi feito no próprio enunciado. Deve ter havido algum problema de editoração, algum problema de digitação na formulação do enunciado dessa questão, porque a resposta, o pedido do enunciado era substituir os verbos, as formas verbais ler e admirar, por deparei-me e gostava, o que já aparecia no enunciado, o que levava, portanto, o candidato a assinalar a alternativa C. Só fique ressalvada aqui a confusão que o enunciado redigido dessa forma poderia causar no momento da resolução da prova. A alternativa é C, porque ela corresponde exatamente ao que se apresentava no enunciado. Então, uma confusão aí na questão de número 16. Na questão de número 17, havia um pequeno poema de Carlos Drummond de Andrade, e se o candidato fizesse uma leitura atenta, perceberia que a única ocorrência da conjunção E que trazia valor aditivo era a alternativa D. A questão 18 também era uma questão simples que dizia respeito nas duas primeiras lacunas à concordância verbal, não restam mais dúvidas, questão muito simples, o verbo, segundo a regra geral de concordância verbal, concorda com o sujeito. Essa questão pode ser considerada uma questão clássica de vestibulares, não só do vestibular do IBMEC. Vai haver mudanças na política econômica do país, o verbo tem que se flexionar na terceira pessoa do singular, porque o verbo haver na locução verbal tem sentido de existir. Nesse caso, ele é impessoal e a impessoalidade significa que o verbo não tem sujeito. Não havendo sujeito, a flexão
é apenas de terceira pessoa do singular. Como nós temos uma locução verbal, o verbo responsável pela flexão é o verbo auxiliar. Portanto, vai haver mudanças na política. O porquê tinha que aparecer, como dizem os alunos, tudo junto e sem acento, porque aparecia na forma de conjunção causal. Faz dias que o ministro da Fazenda se reúne, verbo fazer também é impessoal no sentido de tempo decorrido, e finalmente se reúne com seus assessores a portas fechadas, a é apenas preposição, não leva acento grave nesse caso. Na 19ª questão, a respeito de um texto de propaganda que falava sobre o uso da vírgula, a alternativa correta é A, na 19ª questão, porque porque estávamos procurando a afirmação errada. O enunciado dizia, a alternativa que apresenta uma afirmação descabida é, alternativa A, apenas no primeiro par de frases a vírgula foi empregada para indicar pausa na leitura. Essa afirmação é falsa porque, naturalmente, no ato da leitura, sobretudo no ato da leitura em voz alta, a vírgula é indicadora de pausas respiratórias. Os alunos que cursaram o CPV vestibulares e que fizeram a aula de pontuação sabem muito bem que os motivos que nos levam à utilização de vírgulas, muitas vezes, eu arrisco dizer que na maioria delas, não são pausas respiratórias. Mas no ato da leitura em voz alta, aí sim, as vírgulas indicam pausas respiratórias, e isso pode ser observado em todos os exemplos, não apenas no primeiro. Na 20ª questão, era preciso avaliar o uso do verbo banir na frase São Paulo bane cigarro em locais fechados. A alternativa correta é B. É correto afirmar a respeito da forma verbal bane que ela obedece às regras do padrão formal, pois, embora defectivo, no modo indicativo, o verbo banir só não é conjugado na primeira pessoa do singular do presente. Isso é verdade. O verbo banir é conjugado em todas as pessoas, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, exceto na primeira do singular ele é conjugado. Portanto, a forma verbal do exercício era correta.